Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, Larissa Chaves vai contar uma história de fé. Vejam só, ela estava sendo assaltada dentro de um ônibus e os ladrões não viram ela. Vamos acompanhar Larissa Chaves. Entendendo isso, estudando sobre isso, o que eu fiz? Eu escolhi orações, especialmente nessa época, eu escolhi o Salmo 27, que eu recomendo a todos aqueles que se identificam com o medo, né? Que percebem ali a ação do medo pungente em sua vida. É um salmo que começa assim: o Senhor de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha existência, frente a quem temerei? É um salmo muito lindo, muito poderoso, que fala sobre o medo. E eu comecei a ler todos os dias aquele salmo, todos os dias, querendo trazer esse conhecimento automático para o meu cérebro. Algo que não dependesse, numa situação de medo, de um raciocínio complexo, algo que estivesse em mim, entranhado em mim. E eu fui trabalhando isso. Passaram-se alguns meses, ainda naquele mesmo ano, eu peguei um ônibus. E morando em Salvador, um ônibus que passava por toda a orla de Salvador, com muitos turistas. Eu estava junto com uma querida amiga, Lara. Assim que eu subi no ônibus, me veio uma sensação muito forte, em segundos, milésimos de segundos, que me disse assim: esse ônibus vai ser assaltado. Eu nunca tinha sido assaltada na minha vida até aquele momento. O ônibus tinha alguns turistas, não tinham pessoas em pé, todo mundo sentado, não estava tão cheio. Foi o tempo de sentar. A minha amiga sentou no banco de trás, eu apenas olhei para ela e disse: reze. Eu mal terminei de dizer, o ônibus foi assaltado. A pessoa que estava, eram 3 assaltantes, um que estava na minha frente se levantou armado, um que estava entre eu e o corredor foi recolhendo as coisas, e um que estava no fundo, perto do lugar onde a gente entrou, da catraca, era o terceiro assaltante. Eles foram recolhendo tudo, pareciam mesmo que estavam sob a ação de alguma substância, muito assim alienados, muito com muita raiva, muito nervosos. E eu comecei automaticamente a repetir o Salmo 27. Eu comecei de forma muito automática, rezar. Eu abri a minha bolsa, era uma bolsa assim, né? Abri e fechava. Tirei um celular, que era um celularzinho preto, que eu havia acabado de ganhar. Coloquei assim na minha mão, como se fosse aqui, e fiquei com as minhas 2 mãos sobre a bolsa e a bolsa aberta, visível. Ali estava a minha carteira, esperando que eles simplesmente levassem o que eles queriam levar e que nada me fosse feito. Pasmem, meus amigos, esses 3 rapazes fizeram uma limpeza em tudo que as pessoas tinham. A moça do meu lado, eles obrigaram ela a levantar porque ela estava escondendo um MP3 na época, isso tem muitos anos, né? Alguma coisa que era, na época usava para escutar músicas, era um negócio pequenininho assim, ela estava escondendo, ele fez ela levantar, pegou, passaram o braço assim por cima de mim, levaram tudo. As pessoas que me viam faziam sinais: guarde, guarde, querendo que eu guardasse o celular, escondesse. E eu aqui, com o celular novo, a bolsa aberta, a carteira, dinheiro não tinha, né? Mas a carteira estava lá. Eles não encostaram em nada do que eu estava ali. Eu não sei até hoje explicar o que aconteceu, mas era como se eu estivesse invisível. E eles estavam muito perto de mim e não me enxergavam. A ponto que, na hora que os 3 estavam já para descer do ônibus, e a minha amiga botou a mão aqui no meu ombro, né, como quem diz, ufa, já passou, eles viram o relógio dela, ainda voltaram, pegaram o relógio dela, e eu ali com o meu celular, com as minhas coisas, e nada foi levado. Então, a fé pode muito. Nem sempre a gente vai se tornar invisível numa situação, mas certamente ela nos acalmará o suficiente, o seu poder agirá sobre nós para que a gente tenha mais chances de ser auxiliado pelos nossos benfeitores. Esse é o nosso grande desafio, é manter essa fé
que é uma fé confiança, é uma fé fidelidade, é uma fé sintonia, pequenos testemunhos nesse cotidiano, né? Então, observem que não é uma coisa grandiosa, são pequenas situações em que a gente tem condições de dar aquele pequeno testemunho, tem condições de manter aquela fidelidade. São inúmeros convites que todos nós temos, todos os dias. Não é uma coisa específica aos escolhidos. Todos nós temos esses convites para que a gente ore, vigie, mantenha a sintonia, lembre de quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que realmente é importante. Será que o mais importante era aquele celular? Será que o mais importante era aquela carteira? Ou será que o mais importante era preservar a vida? Né? Então, podem existir situações em que até a vida a gente tem que entregar, porque os mártires tiveram que fazer isso. Mas enquanto a gente não chega lá, que a gente saiba pelo menos dar esse testemunho do desapego material, do desapego a estar sempre certo, do desapego a ter sempre razão, do desapego aos pequenos poderes, aos pequenos cargos, às funções, aos títulos do mundo. Tudo isso é testemunho de fé dentro desse plano de imperfeição em que a maioria de nós ainda se encontra. Destacamos no Leitura Dinâmica de hoje Larissa Chaves e seu mais recente livro, Fé. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.